Vamos orar? Vou pedir ao Pai que faça a oração. Por favor, Pai. Bem alto, por favor. Senhor Deus, Pai amado, Pai soberano, seja o Senhor, eternidade, eternidade, só o Senhor é Deus, Deus de graça, de bondade infinita. Nesta noite, e nos reunimos aqui na tua casa, Deus, o intuito, Pai, de aprendermos mais da tua palavra, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento na fé, para que possamos, ó Deus, crescer em Cristo. Ó Pai, venha iluminar nossos corações, nossas mentes, venha quebrantar nossos corações, ó Deus. Ó Espírito Santo, ilumina-nos. Abençoa o teu servo que vai ministrar o estudo. Abençoa a todos nós que fomos aqui para aprender. Pai, que o teu Espírito venha realmente com poder ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, o teu perdão e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bem, queridos, a gente está fazendo nossos estudos, né, queridos? E a gente está caminhando aí para um tipo de estudo, né? Nesse tempo de pandemia, a gente acabou entrando nessa necessidade de não mais só presencial, como a gente estava fazendo, mas também compartilhando os estudos online. E eu fico feliz porque chegou a render, né? Porque além de render a gente mesmo, nosso companheirismo aqui, a amizade que aconteceu entre nós, né? A gente também teve a oportunidade de fazer o estudo na casa de outra pessoa. Estou falando aqui no singular, porque amanhã eu farei na casa de outras pessoas. Então amanhã, sim, é plural, né? Porque nós fizemos numa dessas terças-feiras na casa da irmã Jucemara. Né, Ju? A Ju está aqui participando aí online, né? Foi legal, porque a vozinha tem 98 anos. 90, já parou pensar? Para frente um pouquinho ali do Bezerrão, que eles moram. 98 anos. E ela participou do início ao fim, né? E estava ali, aí no final a gente cantou ainda com ela, e ela batia a mãozinha, né? Participando das canções. É muito interessante isso. E amanhã estarei em outro lugar, eu vou estar lá na Morada da Serra, também fazendo da mesma forma, transmitindo ali com os irmãos. Só que amanhã a gente inicia a parte doutrinária mesmo. Até agora, até hoje, é a parte histórica da igreja. Essa é a ideia, né? Trazer um estudo completo, onde mostra a igreja de forma geral, o que nós cremos, de onde nós viemos, né? A história da igreja. Porque eu acredito que quanto mais a gente conhece, mais a gente passa a amar, não é verdade? Não é assim? Quanto mais conhece, mais não ama? Né? Não é assim também? Né? Não é assim, pai? Mais conhece, mais ama, né? Né, amor? Quanto mais ela me conheceu, mais ela me amou, né? E assim é a vida, né? Quanto mais a gente conhece. E a igreja é a mesma coisa, eu acredito nisso, né? Por isso que a gente não é aqui chamado a falar das outras igrejas. Bem, a gente não deve aqui falar da igreja A, B ou C. A gente está falando da nossa, né? Do que nós cremos, né? E principalmente perceber juntos se o que nós cremos de fato tem base na Bíblia Sagrada ou não, né? Para que vocês tomem uma decisão clara, objetiva e uma visão ou uma decisão sem nenhum tipo de pegadinha, né? Tá bom? Então nós vimos até agora a questão da história. Eu não vou fazer revisão da história, porque domingo de manhã nós fizemos. Ficou claro para vocês? Nenhuma dúvida? Mesmo?
Que bom. Que bom. Irmã Lesi está presente. Deus abençoe minha irmã. Amanhã nós vamos estar lá no Morada da Serra e vamos ministrar a ceia lá também. Irmão Manuel Teixeira, dá um oizinho aí, irmão. Assim, ó. Né, para a gente ver se os irmãos estão participando. Irmã Jusemara e os outros irmãos. Muito bem, eu vou passar no telão, tá? Até então eu estava tentando passar no quadro, né? E era uma loucura, né? Escrevia, depois tinha que apagar. Aí até que a minha digníssima falou assim, não dá certo. Quadro não dá certo. E aí sou obrigado a concordar. Por outro lado, a tela é pequena, não é? Vocês conseguem enxergar mesmo? Estão vendo o que está escrito aí? Dá para enxergar bem? Então vamos lá. Hoje, se todas as letras forem desse tamanho, bem, algumas vão ser pequenas, mas eu vou tentar traduzir, né? Bem, os capítulos hoje do nosso livro é o capítulo 11 e 12, nós vamos tratar, né? O livro é O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Então esse é o nosso livro base, né? Ele é um livro de catecúmenos, de estudo. É um livro de estudo que nós temos. Então, ele serve para isso mesmo, para trazer para o crente presbiteriano, se não todas, mas a maioria das informações necessárias para que a pessoa não seja pega de surpresa, tá? Então, hoje nossa aula é a número 7 e nós vamos tratar sobre os símbolos de fé, disciplina e liturgia da nossa igreja, tá? Então, assim, faz bem relembrar a aula número 4, que nós falamos sobre a igreja na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas. E a igreja na Inglaterra, que reuniu ali os teólogos na famosa Assembleia de Westminster. Vocês lembram disso? Nós falamos sobre isso? Assembleia de Westminster, composta por quantos teólogos? Quantos? 121 teólogos. Está aí, né? 121 teólogos puritanos. O que é puritano mesmo? O que nós falamos que é puritano? Você que está aí participando pela internet, pode escrever também. O que é puritano? Não lembra? O que é puritano? Os puritanos, quando fala puritano, quem vem à mente? Puro, né? Outra palavra para ajudar aí. Que vem à mente? Hein, Cristina? Samaritano, puritano. Uma pessoa perfeita, não é? Não parece ser essa ideia? Bem, quando eu ouvia no início, dava essa impressão, né? Mas não é. Puritano eram os crentes da época, tá, que viveu nesse período aí de 1600, ano 1600, e que eles tinham uma ideia, o seguinte, a ideia de a igreja deveria ser pura, não misturada ao Estado. Entende? Quando a gente fala Estado aqui, é o país, né? O país governava a igreja. Entendeu? Então, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é hoje ainda como Estado. Já para pensar que Roma é um Estado? O Vaticano, né? É um Estado? Que ali o Papa, ele é o rei mesmo. Ele é como um rei. Supremo Pontífice, né? Ali, as leis são do Vaticano. Governam a igreja no mundo. Entende? Então, se hoje é assim, imagina naquela época. Entende? Que a igreja detinha o poder e governava a esfera religiosa, mas interferindo também no poder de um país. Então, era a igreja que colocava o rei, estabelecia o rei e tirava o rei também. Ela era que consagrava o rei e também desconsagrava, se fosse o caso. Entendeu? E o rei, por outro lado, tinha a possibilidade, tinha a liberdade de
de instituir um bispo, por exemplo, que era o bispo Kelton lá no Brasil, entende? Aí o cara nem convertido era, nem conhecia Jesus de fato, mas conhece a religião, mas não conhece Jesus. Não é convertido, não é transformado. Vocês já assistiram filmes medievais? Já ou não? Gostam de filmes da Idade Média? Cavaleiros, né? Essas coisas. Então, mostra muito isso, né? Bispos que tinham muito conhecimento religioso, da administração religiosa, mas não conheciam o Deus da igreja. E isso era um problema sério para a igreja. Então, por causa disso, houve, nesse tempo de reforma protestante, um grupo que preferia que continuasse ligado ao Estado, mas desligado de Roma, desligado da Igreja Católica Apostólica Romana, mas com a sua religião ligada ao Estado. Uma ideia, por exemplo, é a Igreja Anglicana da Inglaterra, que é uma igreja católica, mas que não tem nada a ver com o Papa, mas é ligada à coroa da Inglaterra. Então o rei mandava sobre a igreja. E esses puritanos, eles não queriam isso. Eles queriam o seguinte, por isso que a palavra é puritana, uma igreja pura. Nós queremos uma igreja pura, sem mistura com o Estado, e que apenas a Bíblia governe a igreja. Entende? Por isso o nome é puritano. Calvinista, por quê? Porque é de origem calvinista, como nós vimos nas outras aulas. Hã? Calvinista, impressão de ser careca, né? Pois é. Não, é Calvino de João Calvino, certo? João Calvino que liderou o que nós chamamos de segunda reforma. A primeira reforma aconteceu com Martin Lutero, lá na Alemanha. E a segunda reforma começou na Suíça, com Zwinglio, e após a morte dele, quem assumiu a reforma foi João Calvino. Essa reforma de João Calvino é a mais profunda, porque ela desligou completamente da Igreja Católica Apostólica Romana e fez com que o povo desligado da igreja se voltasse apenas à Bíblia Sagrada e deixasse ser governada apenas pela Bíblia Sagrada. Só que tem um detalhe, lá em Genebra, de João Calvino, a igreja era misturada ao Estado. Só que a igreja exercia um papel preponderante sobre o Estado. Por isso que até hoje Genebra na Suíça, é uma das cidades mais bem elaboradas do mundo. Sabe? Fechou-se bordéis, o nível de educação aumentou, enfim, a Bíblia governando a cidade. Imagina um negócio desse. Hoje isso é difícil. Isso acontece no Estado Islâmico, né, em países muçulmanos. Esses países, a lei muçulmana governa o Estado. Não sei se existe esse tipo de governo cristão, totalmente cristão, num país hoje em dia. Existem países com influência religiosa, influência protestante. Por exemplo, os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos já está quase todo corrompido. Ele foi. Os Estados Unidos foram colonizados por cristãos protestantes de maioria presbiteriana. Mas hoje, com a questão da liberdade religiosa, liberdade, enfim, né, administrativa, é outra coisa hoje em dia. Né? Outro país que foi colonizado pelos protestantes foi a Nova Zelândia, que é um país pequeno. Né? É uma ilha, né? Hoje está lá o nosso irmão missionário João Petrecelli. É interessante, olha que detalhe. Lá em Nova Zelândia, o dízimo que você contribui com a igreja, ele volta para você pelo Estado, sabia? Hoje em dia, quem vai fazer a declaração de imposto de renda aqui no Brasil, não pode colocar a sua contribuição com a igreja na declaração, porque não é restituído.
Mas lá na Nova Zelândia, você declara o que você contribuiu com a igreja. E o país, né, a receita devolve para você aquele dinheiro. Eu não sei exatamente quantos por cento desse valor volta para você, mas volta. Entendeu? Não é legal? Isso é herança protestante calvinista. Entendeu? Mas nosso país, o Brasil, foi colonizado pelos protestantes ou não? Sim ou não? Não, na última aula nós falamos que não, né? Porque na última aula nós falamos que o país foi descoberto no ano 1500 pela coroa portuguesa e ela foi colonizada então e houve uma tentativa de os protestantes chegarem aqui. Eu falei que eram os huguenotes. Os huguenotes são os protestantes franceses, né, que vieram ao Brasil, mas foram mortos aqui. A maioria deles foram mortos, estrangulados, né, foram acusados de serem hereges, né, pelo Vilayon, que os chamou para vir ao Brasil. E foram acusados de heresia e foram mortos. Tá? Durante 150 anos, então, o Brasil ficou fechado para protestantes. Quem mandava, então, no Brasil? Católicos, apostólicos, romanos. E matavam os protestantes. Tá? Então, essa é uma era... Você conhecia essa história? Não sabia dessa história? Onde tem um cemitério apenas dos protestantes. Porque nos cemitérios que eram comuns dos católicos, protestantes não podiam. Qualquer um. Hã? São João del Rei, Minas Gerais. Aqui em Rondônia não existe isso, né? A gente não, pelo menos não... Interrompeu o vídeo? Parou o vídeo aí? Aqui parece que sim. Muito bem. Eu falei então que lá foram 121 teólogos puritanos, calvinistas, convocados pelo parlamento inglês, certo? Reunidos durante 5 anos. Eles então elaboraram os documentos que nós vimos nas últimas aulas, que o diretório de culto, forma de governo presbiteriano, confissão de fé, catecismo maior e breve, saltério dos salmos para culto, né? Então aqui eram os salmos que foram colocados música neles para o povo cantar naquela época, certo? E de lá, vou mudar aqui já, tá? Pode? Pode mudar já? A tela? Então, de lá, eles vieram para o Brasil. Está vendo essa imagem que está aí? Essa imagem mostra, lá no canto, deixa eu mostrar aqui, ó, lá no cantinho, certo? Ilhas Britânicas. Daqui, especificamente Inglaterra, para todos esses países que vocês estão vendo aí, ó. Canadá, Estados Unidos, Brasil, lá embaixo, Nova Zelândia, Austrália, e assim, África do Sul. Enfim, esses protestantes que saíram dessas ilhas foram para diversos lugares no mundo, inclusive o Brasil, certo? Como eu disse, a primeira tentativa no Brasil no ano 1558, e depois em 1859, quando a igreja nasce, né, no Brasil. Lembram disso? Vocês lembram qual foi o missionário que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil? Não. Reforma, isso. No ano 1517. Quem trouxe o presbiterianismo para o Brasil foi quem? Archibald Green Simonton.
Um jovem de 26 anos, né? 26 anos, que veio dos Estados Unidos, da Igreja Presbiteriana do Norte, e veio para o Brasil para ser missionário no Brasil, né? E em 8 anos, nós mostramos nessa aula, em 8 anos fez muita coisa, né? Estabeleceu uma imprensa evangélica, um presbitério e um seminário, né? Então, muito bom, né? Bem, veio para o Brasil, então, a Igreja Presbiteriana, e a Igreja Presbiteriana adotou esses padrões. Que padrões? Os que estão aqui em vermelho, certo? Lá na Inglaterra, os padrões estabelecidos pela Assembleia de Westminster foi diretório de culto. Esse nós não adotamos, certo? Não é que tem erro não, é porque é a forma deles lá. Nós somos os brasileiros, então temos outra forma, certo? Mas a forma de governo presbiteriano está aí, e nós mostramos, né, por quê? Por causa do motivo teológico, ou seja, a Bíblia diz que é por meio de presbíteros que Deus governa a igreja, certo? E também pelo motivo político, porque naquela época a igreja precisava se desvencilhar do Estado e ter um governo próprio, não orientado pelo rei ou pelo presidente, mas um governo próprio que seja emanado pela própria comunidade local, certo? Certinho? Confissão de fé, catecismo maior e breve, esses foram os padrões que nós adotamos, que está aí em vermelho. Certo, irmãos? Então, como funciona o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Primeira coisa que eu tenho que dizer, Jesus é o que da igreja? Dá para ler? Jesus é o único dono. Tem que chegar mais pertinho, hein, Cristina? Eu acho que os olhos... Jesus é o único dono da igreja. Outra coisa que eu coloquei aqui, e muito importante deixar destacado, é que a IPB não tem dono com CPF. E tem igrejas, vocês sabem, eu não vou citar nomes, né? Não vou aqui estragar o meu vídeo, né? Porque isso aqui, qualquer coisinha o Facebook derruba se citar nomes. Mas vocês são inteligentes, devem saber. Existem igrejas que são estabelecidas no Brasil, viraram comércio religioso, os crentes se tornaram clientes mesmo, e elas têm dono. Elas têm CPF, o dono tem CPF. E eles andam de jatinho para lá e para cá. É mesmo, andam de jatinho para lá e para cá, comprado com dinheiro de vocês. Né? De vocês não, né? Nunca deram dinheiro lá, né? Tem gado, tem fortuna mesmo. Infelizmente. E infelizmente vendem uma religião, vendem um tipo de fé que a Bíblia não prescreve. De forma alguma. Certo? Então, essa é uma questão. Agora, vocês estão vendo uma pirâmide aí, certo? Essa pirâmide aí nós temos conselho local, né, bem embaixo, né? Deixa eu mostrar aqui. Conselho local, o conselho que deve ser eleito pela igreja local. E aqui, estão vendo aqui, esse conselho deve ser formado por quantos? E 2 presbíteros. Nós temos o presbitério, na hierarquia é assim que funciona, certo? O presbitério, que é formado por 4 igrejas, tá? E ele é representado por quantos pastores? E quantos presbíteros? 4. Tá? Cada presbítero representa uma igreja, tá bom? Aqui no sínodo, quantos presbitérios? 3. E quantos pastores e quantos presbíteros? 3. Muito bem. Aqui no Supremo Concílio, quantos pastores que
que sobem do presbitério para representar no Supremo Concílio? Quantos? 2 pastores e quantos presbíteros? 2. Então, cada presbitério do Brasil envia 2 pastores e 2 presbíteros para representar seus presbitérios no Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos. E eles levam as demandas das igrejas aqui de baixo. Entende? E lá em cima se elabora decisões administrativas, decisões doutrinárias, e que são enviadas para baixo. Está vendo ali, ó, essas setinhas? Ó, do Supremo Concílio para o Sínodo, e do Supremo Concílio também para o presbitério, né, ou do Sínodo para o presbitério, né, por exemplo, e que desemboca no conselho da igreja. A minha pergunta é: se vocês elegerem os piores homens para serem presbíteros da igreja, e o pior desses presbíteros for para o presbitério representar a igreja, e o pior desse presbítero for para o Supremo Concílio representar os presbitérios, as decisões que vierem de lá serão as melhores ou as piores? As piores. É a realidade, entendeu? Agora, se você, então, por outro lado, escolhe os melhores, qual decisão que virá? As melhores. Por isso que o nosso sistema exige que o povo escolha bem. Que o povo realmente analise as regras que a própria Escritura dá. Infelizmente, nem sempre é assim que acontece. Infelizmente, às vezes, a igreja escolhe de acordo com a conveniência. E esse é um problema sério que também nós corremos. Aliás, não existe igreja perfeita, certo? Longe da igreja presbiteriana do Brasil ser a perfeita igreja, tá? Muito bem, está esclarecido isso aqui? Sistema? Muito bem. Governo da igreja. Essa sarça aqui, tá vendo essa bolinha? Dependendo de quem olhar, não vai entender bem. Por isso que eu preferi colocar hoje essa sarça aqui, né, e tentar responder. De onde surgiu a sarça ardente? Aí nós vamos abrir o texto. Abra, por favor, Cristina. Êxodo 3, 1 a 6. Quando eu pergunto assim, olha, quais são os símbolos de fé da igreja? É muito comum alguém responder, a sarça é o símbolo da igreja. Não, não é, tá? Então vamos lá para o texto. Antes de ler o texto, a sarça ardente é a logomarca da igreja presbiteriana do Brasil. E ela nos faz lembrar do episódio registrado nesse texto de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, tá? Nos faz lembrar esse texto de Êxodo 3, 1 a 6, quando Deus se apresenta a Moisés como o Eu Sou, comissionando Moisés a libertar Israel do cativeiro no Egito. Então, Israel estava ali como escravo no Egito, o povo de Deus escravos, escravo ali naquela nação. E depois da libertação, esse mesmo Deus falou com o mesmo servo Moisés no Monte Sinai, dando-nos a antiga aliança, pré-anunciando a nova aliança em Jesus Cristo. Por isso que é importante conhecer. Eu vou pedir para ler, tá bom? Dá para ler? Deixa eu chegar o microfone aí, porque os outros de lá têm que ouvir. Você lê para mim? Falei do verso 1 a 6, né? Verso 1 a 6. E apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Erebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou
Eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e virei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Muito bem. Viu que interessante? Então é daí que surge a nossa logomarca. Então quando você vê em qualquer lugar essa logomarca, é uma sarça, né? Então, quando você vê uma sarça como esta aqui, como essa que está aqui, enfim, quando você pensa numa sarça como esta que nós lemos no texto, ela não é verde, certo? Obviamente, porque fogo não é verde, não é verdade? Então, aqui parece mais um repolho, né? Certo? Enfim, mas a ideia é lembrar. Existem algumas igrejas presbiterianas, eu visitei, por exemplo, em Patinga, a igreja presbiteriana de Patinga, eu não lembro se é a primeira, pai, a da tia Jomaí, é a primeira, né? Lá no púlpito, bem atrás assim, do púlpito, tem uma sarça, uma imagem assim em 3D, gigante, né, amor? Dela pegando fogo. É muito bonita, né? Então, assim, a ideia é um arbusto, uma planta no deserto, pegando fogo, mas o fogo não consumia aquela árvorezinha, entendeu? E aí, Moisés ficou impressionado com aquela cena, então ele vai lá para ver, e Deus então fala com ele, como a irmã acabou de ler. E como Deus se apresenta? No versículo 6, o que ele fala? Eu sou. Eu sou. Esse eu sou aí, grave bem, tá? Eu sou. Eu sou é uma expressão que nós entendemos que no hebraico tem o tetragrama, né, que é formado por letras no hebraico, que traduzido, ou seja, uma tentativa de se traduzir, é Yahvé, Jeová ou Javé. Entendeu? Já ouviu falar sobre isso? Não? Mas o nome Javé, Jeová, né, já ouviram, né? Sabiam que tem a ver com essa expressão, eu sou? Agora fiquem sabendo, tá bom? Então, o eu sou, no hebraico, são 4 letras. Essas 4 letras, uma tentativa de se traduzir, um judeu mesmo não pronuncia, ok? O nome de Deus, assim não. Mas o eu sou, ela é uma tentativa de traduzir essa expressão em hebraico, e essa tradução é Jeová ou Javé ou Yahvé, entendeu? Então toda vez que você pronunciar Jeová, Yahvé ou Javé, você está dizendo eu sou. É uma expressão para o nome de Deus, tá bom? Isso é importante que nós saibamos, tá? Então, quando olhar a sarça em verde, vai lembrar, a igreja presbiteriana tem uma logomarca. A logomarca dela é verde, mas lembra a sarça que não é verde. É, na verdade, cor de fogo. Tá bom? Ficou claro? Mais tarde, lá no capítulo 20, de Êxodo, Deus dá as leis para o seu povo. As leis, para nós aqui, ó, nós entendemos que nós chamamos de Torá, ou 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia. São as leis de Deus para nós, entendeu? Então, a lei dada a Moisés, ali no Monte Sinai, é uma aliança que Deus faz com o seu povo. Então, por isso que a gente lembra da sarça. Deus fez uma aliança com o seu povo.
Nós temos uma aliança com Deus. E para nós a igreja ela não nasceu no Pentecostes. Ela nasceu lá em Abraão, quando Deus chama Abraão e diz para ele que ele seria pai de uma grande nação. Entende? Então, assim, nós vivemos a continuidade dessa igreja que nasceu lá em Abraão. Tá bom? Qualquer pergunta, tanto na internet, irmãos, façam, e vocês também, por favor, tá? A ideia é que vocês entendam, não que eu só transmita, tá bom? Tem alguma dúvida? Não. É Deus. Mas assim, essa pergunta é excelente, porque eu vou mostrar para vocês algo impressionante. Quando Jesus foi preso, como não estava no script, mas abram aí a Bíblia, né, por favor. Como não estava aqui no script, eu não tinha separado esse texto. Aqui, ó. João capítulo 18. Olha que impressionante. Nós vamos falar sobre a Trindade noutra aula, né? Que vai ser específica para isso. Mas, por enquanto, só esse texto já nos ajuda bastante a entender quem era Jesus. Capítulo 18, a partir do versículo 1, nós temos aqui Jesus no Getsemane, sendo preso. Certo? O capítulo 17 de João mostra Jesus orando. E o conteúdo da oração de Jesus? É a oração que nós chamamos de oração sacerdotal. Mas, olha que impressionante. Eu vou ler apenas o versículo 4 em diante de João 18. Olha só. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes. Perguntou a quem? A uma escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas que vieram de madrugada para prender Jesus. Vieram com armas, tochas, né? Está aí no versículo 3. Então, Jesus perguntou, a quem buscais? Responderam-lhe. O que eles responderam a Jesus? Viemos buscar a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, o que Jesus disse? Sou eu. Olha que expressão fantástica. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Olha o versículo 6. Quando, pois, Jesus disse, sou eu, o que eles fizeram? E caíram por terra. Por quê? Porque essa expressão, irmãos, judaica, hebraica, significa eu sou aquele Deus que conversou com Moisés. Não é fantástico? A pessoa de Jesus Cristo não é menos que Deus. Quando a gente fala assim, Deus, dá a impressão que é maior que Jesus, né? Mas Jesus é Deus. Entende? E é exatamente isso que esse texto está nos mostrando. Tá bom? Aí na aula sobre a Trindade, a gente vai falar isso com força, com maior força, com maior detalhe, né? Tá bom? Então, toda vez que essa expressão na Bíblia que você encontrar, certamente tem a ver com Deus se manifestando. Mas ela é muito mais presente lá no contexto de Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés. Depois leiam em casa. Você vai ver que, para frente, na conversa de Moisés com Deus, Moisés pergunta para Deus assim, mas quando eu chegar diante de Faraó, quem eu devo dizer que me mandou libertar o povo? Aí Deus responde para Moisés, eu sou, né? Te enviou. Entendeu? Então assim, o eu sou que te enviou, ou seja, o Javé, ou Iavé, ou Jeová, te enviou para libertar meu povo. Certo? Muito bem. Isso ficou claro? O sistema aqui, a hierarquia, a pirâmide, né? Que mostra a estrutura da igreja.
a logomarca, quando eu falar símbolo, não lembre da logomarca, de jeito nenhum. Tá? Símbolos de fé daqui para frente tem a ver com um sistema de doutrina, não a ver com a imagem da sarça ardente, tá? Que a gente já descobriu hoje o que é. Governo da igreja. Cargos oficiais na IPB são 2. Nós entendemos que ofício na igreja só existem 2. Que eles se dividem, tá? Leia lá, por favor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4. Quem leu primeiro foi ela. Quem vai ler agora vai ser ele. Né? De 1 a 4. Pedro era o quê? De Jesus. O que Pedro era de Jesus? Lembra? Lembra? O que Pedro era de Jesus? Discípulos. Discípulo, muito bem. Ou apóstolo, né? Ele era apóstolo de Jesus. Aí, o que ele fala aí no versículo 1 ao 4? Leia, por favor. Achou? Espera aí, deixa eu te ajudar. 1 João. Aqui, ó, depois de Tiago. É bem pequenininho, né? Capítulo 5, aqui, ó. Bom? Agora você lê, por favor. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente... Isso, obrigado. Então, o apóstolo Pedro se considerava um presbítero, certo? Como os irmãos eleitos pela igreja. Isso é interessante, porque o apostolado, né, os apóstolos de verdade, eles viveram no período do Novo Testamento, mas eles morreram. E apóstolos a marca deles era, o próprio apóstolo Pedro aqui fala, né? Ele era testemunha dos sofrimentos de Jesus. Ou seja, era uma das características, era uma das credenciais para que esse sujeito fosse considerado apóstolo. Eles tinham que ser testemunha, ou ter sido enviado diretamente pelo próprio Cristo para ser, né, um apóstolo. E Jesus escolheu 12 apóstolos, um se perdeu. Qual é o nome dele que se perdeu? Que traiu Jesus? Judas. No lugar dele veio Matias, que a igreja escolheu, em Atos capítulo 1. E depois em Atos capítulo 9, quem surge é Paulo, certo? Muito bem, Paulo é chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo aos gentios. E também, claro, aos judeus. Mas é interessante que aqui é claro para nós que a igreja estava substituindo o serviço apostólico pelo presbiterato. Entende? Quando a gente ouve um apóstolo aqui e acolá, é complicado para nós, presbiterianos, tá? Porque nós entendemos que os apóstolos, esse serviço apostolado, né? Serviço apostólico findou em Cristo, findou com a era apostólica, o último apóstolo morto, entende? Agora, houve uma substituição, no lugar deles, presbíteros eleitos pela igreja. E aqui, o próprio apóstolo Pedro diz exatamente isso, né? E ele fala,
vocês apóstolos devem fazer o que com a igreja? Qual o dever deles? No versículo 2, no início. Está aberto aí? Bíblia aberta. O que aconteceu o que, Mega? Deu gross up aí? 5, versículo 2 agora. O que é para fazer? O que eles devem fazer, presbíteros? Escreva aí, gente, na internet. Vocês estão a fazer o quê? Leia de novo. Leia de novo. A primeira palavra no versículo 2. Apacentar é uma linguagem para criador de ovelha. Entendeu? Criador de ovelhas. Então, o criador de ovelha apacenta. Ele cuida de um rebanho. Tá? Essa é a função do presbítero. Viu? Cuidar de um rebanho. Então, olha aí. Ainda lá embaixo, diz que quem é o supremo pastor da igreja? Quem é o verdadeiro pastor da igreja presbiteriana do Brasil? Lá no versículo 4. Quem é o pastor da igreja? Versículo 4. Sumo. E está em letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. O que significa isso? Quem é o pastor da igreja? Jesus Cristo. Tá? É uma referência a Jesus. Exatamente. Sumo pastor. Jesus Cristo. Tá bom? O que foi? Deu grosso? Tá perdido? Por quê? Fala aí, por quê, cara? Então, supremo e sumo é a mesma coisa, ou seja, que de fato rege, né? Que é o pastor da igreja. Abra lá em João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Versículo 11. Quem quer ler aí? Tá, espera aí, né? Versículo 11. Tá bom, só o versículo 11 para a gente não ficar aqui. Você lê. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem é que está falando aí? Jesus. Certo? Então quem é o supremo pastor da igreja? É o pastor Petrônio? Não. É Jesus. Certo? Nós somos apenas servos. Tá bom, irmãos? Muito bem. Então, são 2 cargos oficiais da igreja. Primeiro é presbíteros, não aqui por hierarquia, tá bom? Aqui nós não estamos colocando hierarquia. Quem é melhor, quem é maior, não. Presbíteros e diáconos. Os diáconos foram eleitos para servir o povo. Onde está escrito isso? Em Atos capítulo 6, versículo 2. Abram lá, por favor. Atos 6, 2. Então, vou colocar aí o versículo 2 a 4. Eu falei 2 a 4, mas vamos a partir do versículo 1, né? É a vez dele, né? Ela já foi, agora é a vez dele.
Do 1 a quanto? 1 ao 4. Isso. Não, vamos até os 5, aí você vai ler o nome dessa turma aí, tá? Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós consagraremos a oração, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. Muito bem, você viu aí o nome da turma, né? Essa foi a primeira eleição de diáconos na igreja. Quem é que serviam as mesas naquele tempo? Eram os apóstolos, os 12. Vocês viram aí no versículo 2? Não fala sobre isso? O versículo 2 diz: então os 12 quem? 12 apóstolos, eles convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, a igreja, e aí disseram, olha que interessante, ó, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, a função desses presbíteros, dos apóstolos, é se dedicar à palavra de Deus e à oração. Certo? Alguma dúvida aí ou não? Tá claro? Para frente. Categoria de presbíteros na IPB. Segundo texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 18. Abram aí, por favor. Deixa eu ver se... 1 Timóteo 5, versículos 17 e 18. Agora, a voz mais linda de todas vai ler. Acompanhe aí, por favor, irmãos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Vocês entenderam? Entendeu, irmãos? O que esse texto quer dizer? Vamos lá. Bem, aqui é o seguinte. Está falando para presbíteros, certo? É Paulo falando a Timóteo acerca dos presbíteros. E aí ele dá uma orientação. Que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Honorários aqui é salário mesmo, tá? É dupla honra. O que foi? Passarinhos aqui tão bem. Tá bom? Então, entendeu, irmãos? Esses presbíteros devem ser considerados merecedores de dupla honra. E aqui está falando exatamente principalmente sobre questão salarial. Tá? E aí ele diz assim, olha... Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Está vendo aí que tem
ênfase, presidir bem. E aí, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, mostra claramente que existem dois tipos de presbíteros. Existem os presbíteros que se dedicam à direção, né, ao governo, né, que nós chamamos aqui de presbíteros regentes. Aqui, ó, regentes. E aqueles que se dedicam a ensinar, são os docentes. Entendeu? Então, os que se dedicam ao ensino são o que nós chamamos hoje de pastores. Mas eu sou presbítero, sabe disso? Esse é o meu ofício, eu sou um presbítero. Mas um presbítero que ensina. Enquanto a igreja escolhe outros presbíteros, e nós vamos escolher um dia aqui, outros homens que serão presbíteros que regem, presbíteros que governam. E aí está aqui essa imagem, ela é intencional, certo? Está vendo aí que tem, dá para ver que tem um pastor, está muito pequenininho, né? É um pastor do lado de cá, e lá os presbíteros, dá para ver? E esses irmãos, eles estão sendo dirigidos ali na mesa pelo pastor. Mas não é o pastor que dá as ordens. Quem dirige, primeiramente, é a Bíblia Sagrada. Depois, nosso manual. Ok? É debaixo desse manual que nós governamos a igreja. Mas, tem algo para ser administrado? Vamos construir, vamos comprar não sei o quê, né? Coisas que o conselho pode resolver. Há uma eleição ali dentro. Há votos. O pastor, por exemplo, pode trazer uma proposta, mas os demais presbíteros podem não concordar. Entende? Ou podem concordar. O que eu quero que vocês saibam é que existem presbíteros que regem. E eles não podem fazer sozinhos. Eles têm que fazer junto com o pastor. Que também é um presbítero. Muito bem. Tá? Então, na igreja, o pastor não é o dono. Eu não posso aqui simplesmente tomar decisões unilaterais. Eu tenho que consultar. Hoje nós temos uma mesa administrativa, né? Tem que consultar os irmãos, para que eu não tome decisão sozinha. Se eu tomar decisão sozinho e eu tiver sucesso, o que a igreja faz? Mas se eu tomar uma decisão sozinho e não tiver sucesso, o que a igreja faz? Não é assim? Essa é a verdade. Agora, os presbíteros são chamados para receberem os elogios também com o pastor. Porque se o pastor e o conselho, os presbíteros tomam uma decisão acertada, a igreja, ó, para quem? Para todo mundo. Mas se a decisão for errada, ou se der algum revestrez, quem é que leva a bronca? Os presbíteros também, com o pastor. Então, assim, claro que aqui não é uma ideia para a gente... Nós estamos fomentando aqui que devemos tomar decisões erradas, né? Ou que devemos tomar decisão para ser aplaudido pela igreja. Vai ter uma aula só para isso, que tem o objetivo de mostrar claramente como a igreja deve escolher para não escolher errado, tá? Para frente, olha. Os títulos bíblicos para presbíteros docentes. Olha os termos que estão aí na tela. Bispo. Bispo significa aquele que supervisiona. Pastor é aquele que cuida de um rebanho, né, que nutre um rebanho. Ministro, quando se pensa em ministro, certamente vem na nossa mente os ministros do STF, ou ministro da educação, né, da justiça, coisa assim. Mas não é isso. Ministro na Bíblia, relativo a homens de Deus, é hiperetes, que no grego significa servo dos servos. Tá? Então não tem nada aqui de privilégio. Tem aqui servo que cuida de servos.
Ou, a palavra mais certa mesmo é escravo. Porque servo para nós hoje não tem muito sentido, né? Mas escravo a gente lembra bem o que é, né? Então é escravo. Presbítero, a palavra presbítero é ancião, né? É aquilo que o apóstolo Pedro disse lá, né? Que tem a ideia aqui é de que é uma pessoa mais experiente. Não significa ter cabeça branca, igual o meu pai, por exemplo, né? Embora o pai tenha experiência eclesiástica, experiência com Deus, né? E tenha experiência de vida, a verdade é que nem toda pessoa bem vivida é uma boa pessoa para ser presbítero. Concordam? Não tem muito sem vergonha hoje em dia aí, de cabelo branco? Vocês concordam, né? Creio que todos que estão me assistindo também concordam. Certo? Anjo da igreja. O que dá a impressão? Que eu sou o cara, não é? Não tem nada a ver. A palavra anjo significa mensageiro. Tá? E lá em Apocalipse, essa expressão. Quando o próprio Jesus orienta cartas à igreja, ele diz ao anjo da igreja de tal cidade, de Éfeso, de Esmirna, por exemplo, ao anjo da igreja de Ponce Lacerda, ou seja, ao meu mensageiro naquela igreja, entendeu? Então, eu sou mensageiro de quem? De Deus. Eu devo abrir a boca para trazer a mensagem para vocês, mas mensagem que é minha ou de Deus? De Deus. Essa é a ideia, de anjo da igreja. Embaixador. O que significa a palavra embaixador? Significa aquele que é representante de Deus. Isso aqui é para presbíteros docentes e os regentes também, porque nós representamos a Deus, os interesses de Deus na igreja, não os interesses do povo. São os interesses de Deus na igreja, tá? Evangelista, aqui é mais claro, é aquele que prega o evangelho. Pregador é aquele que prega as escrituras, tá? Então, nem tudo que a gente prega é gostoso de ouvir, né? Quando a gente prega, por exemplo, contra o pecado, quando a gente esmiuça, né? Não dói os ouvidos? Puxa vida, de novo o pastor falando um negócio desse. Doutor, doctor, né? Dá a impressão que a gente é o cara, né? Mas não é essa ideia. Doutor é mestre, é aquele que ensina, né? Que tem que ter habilidades para ensinar. Despenseiros. A palavra despenseiro significa aquele que pega da dispensa. E a dispensa é de quem? De Deus, né? Que é a Bíblia Sagrada. E ministra os mistérios de Deus. Que mistérios? Que é o Evangelho, tá? Que foi revelado a nós. Muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem enxergar o Evangelho. Mas aí é a função do pastor, do presbítero docente, expor a Bíblia para que a pessoa entenda, entendeu? Entenda o Evangelho. Certo? Então, são esses os títulos que a Bíblia diz. Agora, detalhe, isso indica funções de um pastor, de um presbítero docente. Mas não graus diferentes. Não significa que eu sou melhor do que um presbítero. Não significa que porque eu sou pastor, eu sou melhor que meu pai, por exemplo. Não significa que eu sou um pastor, eu sou melhor que você. Não significa isso. Significa que nós temos responsabilidades diferentes. Mas todos têm grande importância no reino de Deus. Tá bom? E nós estamos caminhando para o final. Que aqui é mais rápido, né? Bem, nós temos aí o que nós adotamos como símbolos de fé. A confissão de fé de Westminster. Lembram? Nós falamos sobre isso, tá? Então, a confissão de fé de Westminster é uma exposição de doutrinas ensinadas nas Escrituras, ou na Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, você lê um texto e ele tem doutrina, mas ele não tem só uma doutrina específica, ele tem um assunto voltado para aquele público, como nós lemos aí de Pedro, por exemplo. Agora, se nós pegarmos um assunto, por exemplo, Bíblia, está aqui, Bíblia, está aqui na confissão, né? Essa aqui. Eu quero falar sobre Bíblia.
Certo? Então eu pego o que a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala sobre isso e a gente sistematiza o assunto. Está aqui. O que a Bíblia diz sobre a Bíblia? Está aqui dentro. Você pode ler e você tira a sua dúvida. Aqueles 121 teólogos trabalharam sobre esse assunto, entendeu? A Trindade, que é um assunto difícil de se ter, sobre esse assunto, foi elaborado aqui. Sobre decretos de Deus, está aqui. Sobre criação, sobre a fé salvadora, sobre a lei de Deus, sobre o casamento, está tudo aqui. E nós podemos aprender lendo esse material. Tá? Eu já disse na última aula que tem ali, nesse livro, e tem também na Bíblia de Genebra. Quem adquire a Bíblia de Genebra, tem também, nas últimas páginas, tem a Confissão de Fé de Westminster, e também tem os catecismos maior e breve. Preciso mudar aqui, ó. Pode mudar já, pai? Posso mudar já? Amor, tira uma fotinha aqui, amor, assim, ó. Pelo menos uma assim e outra assim que pega o pai, porque essa cena aqui é muito legal, né? É filho e o pai, né? Não, daqui pra cá, ó. Daqui. Não tem problema não, deixa você aparecer. Você pode aparecer. Uma assim que pega o pai e assim que pega todos, né? Muito bem. Deu para entender aqui? Né? Então, aí, meus irmãos, a gente adota esse material como sistema de fé da igreja, entendeu? Então, sobre doutrinas a gente consulta aqui. Aqui é a nossa base. A Bíblia está aqui. Ela é a autoridade suprema sobre a igreja. Mas aqui está a sistematização do que ela diz. Tá bom? E de forma didática, colocar dessa forma. Ainda, símbolos de fé, nós temos a Confissão de Fé, que é esse livro que eu disse, e temos os catecismos maior e breve. Tá? Então, os catecismos são como... eram os materiais didáticos que a igreja tinha para ensinar as pessoas. Hoje nós temos revistas de escola dominical, que se usa na igreja. Mas naquela época se usava esses catecismos, maior e breve. O maior para adulto, que ele é mais denso, ele é em forma de perguntas e respostas para decorar. Então, antigamente, meu irmão, era assim que funcionava. Né? As pessoas decoravam, né? A base do decoreba. Já parou pensar num negócio desse? A primeira pergunta, por exemplo, é: qual o fim principal do homem? Qual é, pai? Viu? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou ter prazer nele para sempre, né? Então, esse é o fim principal do homem. Nós nascemos para isso, certo? Aqui, então, o maior e o breve. Eu coloquei aqui na imagem, é uma imagem de internet do breve catecismo, porque hoje você encontra à disposição na internet um material didático para as crianças, para os seus filhos mesmo. Para eles aprenderem a decorar sobre Deus, sobre vários assuntos, à base de perguntas e respostas. Obviamente, para a criança é mais simples, né? As perguntas são mais simplificadas e as respostas também mais simplificadas. Então, está aí os nossos símbolos de fé. Nossos símbolos de fé Confissão de Fé de Westminster e também Catecismos maior e menor, ou breve. Tá bom? Agora, nós temos também os símbolos de disciplina, que é o nosso manual. Está aqui, ó. Disciplina da igreja. O conteúdo dele é administrativo, é o primeiro. Aqui é como a gente deve governar a igreja. Está aqui dentro. Isso tudo é submisso à Bíblia Sagrada. A disciplina eclesiástica, ou seja, a disciplina aos membros da igreja. Né? Então, a pessoa que se torna membro da igreja, ela deve saber que ela é passível de ser disciplinada, se ela não andar em conformidade com as regras, não da igreja, de Deus. Né? Eu vou mostrar no próximo slide, que é o último. E
princípio de liturgia, ou seja, como dirigir o culto, né? Alguns assuntos como um casamento, como um jejuns, né? Proclamado pela igreja geral, não o particular do crente. Assuntos que envolvem a ordenação de pastores e presbíteros, por exemplo, diáconos, todos estão aqui dentro, tá bom? Virando a página, pode? Por último, nós temos então os símbolos de disciplina, símbolos de fé falamos, símbolos de disciplina, né, que é o nosso código. E por fim, nós temos aí a disciplina eclesiástica, para a gente poder entender um pouquinho, para finalizar. Que é o seguinte: os membros da igreja, os membros e oficiais, os oficiais da igreja são o que mesmo? Presbíteros e diáconos, certo? Lembram-se disso. Presbíteros e diáconos estão sujeitos à disciplina, aplicada por quem? Quem aplica é o pastor? Não. Quem aplica é o conselho da igreja. Presbíteros regentes e o presbítero docente, tá? Então, nós entendemos que toda disciplina visa edificar, ou seja, construir um rebanho sólido, tá? Então é a ideia de edificar o povo de Deus, corrigir os escândalos. Vocês concordam que se a gente deixar solto, vira bagunça? Concordam que uma igreja sadia precisa ter disciplina? Então, todos os membros da igreja têm que saber disso, né? Quem se torna membro da igreja precisa saber que uma hora, se continuar persistindo no erro, esse sujeito pode ser disciplinado, afastado da comunhão da igreja e às vezes até excluído do hall de membros, né? Por quê? Porque a igreja não nos pertence, ela pertence ao Senhor. Então, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover principalmente a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o bem de quem? O bem de quem? Dos culpados. A pessoa ela está pecando contra o Senhor, ela certamente vai ser corrigida. E se ela se deixar ser corrigida, ela melhorará, não é verdade? Ela vai se tornar a melhor, vai se tornar uma melhor serva do Senhor. Então é o bem dela, para o bem dela. Como um pai corrige o filho, não é assim? Então vamos ler para a gente finalizar. Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 13. Tem aí dois textos para ler, né? Um é Mateus capítulo 18, 15. Não, vamos ler só Hebreus 12, 4 a 13. Assim, está aqui para a gente depois ler em casa, Mateus 18, 15 a 20. Lá é Jesus Cristo orientando sobre a disciplina. Ele dizendo assim, ó, se o teu irmão pecar, aí está entre colchetes contra ti, ok? Mas a ideia é que se o teu irmão pecar, vai até ele, você e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, certo? Mas se ele não te ouvir, então você precisa levar 2 ou 3 testemunhas para conversar com ele. Não precisa chamar o pastor, nem os presbíteros. Mas chama o camarada. E com testemunhas diga o que está acontecendo. E a ideia é que toda a verdade se estabeleça por meio dessas testemunhas. Se ele ouvir, amém. A ideia de ouvir ele atendeu e se corrigiu. Mas se ele não ouvir, é para levar então à igreja. Diz-o à igreja. A igreja aqui é por meio dos seus representantes, que são os presbíteros, regentes e os pastores. Não é no meio do público, né, para envergonhar a pessoa, mas no meio dos líderes que foram eleitos para isso. E esses, então, devem orientar essa pessoa. Mas se ela não se corrigir, ela estiver obstinada a viver em pecado, o texto diz, o próprio Jesus disse, olha, considera como gentio, pessoa gentil e publicana.
Ou seja, essa pessoa não pertence à igreja de Deus. Entendeu? Então é isso aí. Só um resumo dessa questão sobre disciplina, tá bom? E aí o texto diz lá que Jesus estaria, no versículo 20, estará no meio do seu povo, no meio desses que tratam disciplinarmente a igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. É isso que o texto diz, tá bom? Reunidos no nome dele para quê? Para tratar a disciplina. Agora, esse texto de Hebreus capítulo 12 é muito interessante. Versículo 4 ao 13. Vamos ler assim, para a gente terminar? Cada um lê um versículo? Tá bom? Começa aqui contigo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Muito bem, queridos. Esse texto não é claro sobre a disciplina, a necessidade dela? Então, aqui, meus queridos, Deus trata do seu povo. E Ele trata do seu povo por meio dos seus servos, que são chamados por Deus para governar a igreja. Tá? Então, é nesse sentido que nós trabalhamos aqui hoje, né? Os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vimos que os símbolos de fé são o Catecismo Maior e Breve, a Confissão de Fé de Westminster, certo? Que são as doutrinas da Igreja de forma sistematizada à luz das Escrituras Sagradas. Mas vimos também que nós temos um manual que rege a Igreja no âmbito administrativo, também disciplinar e também litúrgico, tá certo? E sobre disciplina nós vimos que é importante que nós andemos na linha, né? Que não vivamos no pecado, na prática do pecado, porque Deus disciplina a todos quanto Ele ama. Então, essa é a ideia. Se não houver disciplina, se a pessoa não é disciplinada, ela não entender isso, ela é bastarda. Por exemplo, eu posso pegar o seu filho e bater nele, tentando discipliná-lo? Não posso. Pegar a varinha, mesmo que eu bata com amor, né?
Por que eu não faço isso? Por que eu não posso fazer isso? Porque ele não é meu filho. Mas o Pedro, eu posso fazer isso? Obviamente, sim. Entendeu? Porque ele é meu filho. Tá bom? Então a disciplina deve ser aplicada. E quando a gente fala de disciplina, nem sempre é bater, né? Não estamos falando de bater. Mas é de corrigir a pessoa no caminho. É ajudá-la a andar no caminho certo. É essa a ideia de disciplina. Né? E também envolve, obviamente, a varinha, né? Quando se diz de filhos, e quando se diz de ovelha, envolve o cajado que vai lá e busca a ovelha que está perdida. Muito bem, a gente encerra aqui, né, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos de poder estar juntos hoje, presencialmente, né, irmãos? E a partir de agora, a gente pode mexer no horário, né? Para ser mais cedo, né? Por causa do, né, a gente fica, para vocês é mais custoso, né, ser mais tarde. Porque o decreto municipal estabeleceu que agora o toque de recolher é a partir das 23 horas, né? Então, temos mais tempo também. E também a ideia de fazer às 20 horas era por causa dos irmãos que ficavam em casa, né? Que não podiam vir. E vinham de serviço e tal, e até se ajeitar, dava mais trabalho. Hoje não, hoje dá para a gente fazer diferente. Tá? Tá bom? Vamos orar? Vamos encerrar? Vamos orar. Já fechou os olhos. Vamos orar ao Senhor. Só lembrando que nós temos estudos, né, aos domingos, 9 horas da manhã, terça-feira às 20 horas e quintas-feiras também às 20 horas. Até a gente mudar o horário. Esses estudos são para toda a igreja, principalmente os homens, com vista à organização da igreja, com vista a preparar os homens para o oficialato, né? E também para que os novos membros se preparem também para serem recebidos. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de estudo. Obrigado, Pai, por nos orientar. Obrigado por esses amados que assistiram pela internet e também pelos amados, ó Deus, que presencialmente, ó Pai, nos ajudam, Pai, à luz do que nós compartilhamos domingo, Senhor, Hebreus 10, 24, 25, que quando nós consideramos uns aos outros a prática do amor e as boas obras, isso envolve o congregar. Esse congregar nos ajuda a melhorarmos, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto emocional, mas principalmente no aspecto espiritual. Te louvamos por isso, pela vida desses amados, Kelton, Cristina, ó Deus, e por cada irmão, Pai, meu pai aqui presente, minha esposa, Senhor, cada irmão que se importou com esses momentos de estudo da Tua Palavra, estudo da história, que o Senhor nos guie, Senhor, de maneira clara, para que sejamos sempre, ó Deus, bênção nas Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém? Muito bem, a partir de amanhã, as aulas serão doutrinárias, tá? Nós trabalharemos questão de doutrina. Até agora foram histórias, foram questões que tem mais a ver com o nascimento da igreja, mas doravante, doutrinas. E a próxima é sobre a Escritura Sagrada, né? E Deus os abençoe. A próxima é amanhã, às 20 horas, né? Só que será lá no Moral da Serra, com os irmãos de lá, ministrado pela internet também, acessível a todos os irmãos que depois quiserem, né, assistir em outros momentos, mas daí eu vou fazer perguntas, né, para a gente poder responder, um questionáriozinho, tá bom? E lá eu vou ministrar ceia amanhã também, né, para os irmãos. Abraço a todos, em nome de Jesus.